Boa noite, meus amados irmãos. É sempre um privilégio estarmos aqui reunidos para meditarmos aqui um pouquinho a palavra do Senhor. E o estudo nessa noite, ele tem como propósito falar sobre a união hipostática. Parece que não, mas tem tudo a ver com o Natal. No seu sermão de domingo, o pastor Edson, falando sobre o nascimento de Jesus, ele usou esse termo e achei uma questão importante para nós refletirmos. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem, aqueles que não lembram, pelo menos o nome deve ter ouvido falar, não? Que bom. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco, então, sobre essa doutrina que está dentro da cristologia, que é o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto como base é um texto em que essa união hipostática fica bem clara, que é no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos aqui reunidos para suplicar a Ti os nossos pedidos, as nossas orações, para estarmos juntos em oração, para estarmos juntos em comunhão e também para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Cremos que ela fala aos nossos corações e é isso que nós pedimos, que possamos ser cheios da Tua palavra e da Tua verdade. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Esse pequeno trecho, irmãos, da carta aos Romanos, ele esclarece um pouquinho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e as duas dimensões, se é um termo correto que eu posso usar nesse caso, para falar do nosso Senhor, que é divino e é humano ao mesmo tempo. E o texto, ele esclarece isso, quando logo no início ele fala acerca do seu filho, que é, como homem, a descendência de Davi, né? As Escrituras Sagradas deixam bem claro que o Messias viria da descendência de Davi. E por isso o Senhor Jesus ele se enquadra nessa qualidade. Mas esse texto, ele também apresenta o Senhor Jesus em uma outra dimensão, ou em uma outra natureza, né, para ser o termo melhor usado, que é também a natureza divina. E aí o apóstolo Paulo, ele complementa, ele é um homem porque é nascido a descendência de Davi. Mas mediante o Espírito de santidade, ele foi declarado Filho de Deus com poder. E por que isso ficou evidenciado? Pela sua ressurreição dentre mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, ele identifica claramente o que nós costumamos dizer na teologia, que é a união hipostática. É um conceito teológico que ele relata sobre a união dessas duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouviram falar naquela frase que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus? Essa já ouviu, né, Mary Jo? Então é isso. União hipostática é reconhecer que no nosso Senhor Jesus existe duas naturezas em uma única pessoa, mas essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É uma palavra que vem do grego e que quer dizer substância ou realidade individual, ou seja, uma única pessoa e nela duas naturezas distintas que existem
completamente, inseparavelmente. Então é algo diferente. O nosso Senhor Jesus, por várias razões, ele é único. E não há ninguém que é igual ao nosso Senhor Jesus. E uma das evidências disso é essas duas naturezas. Parece até um tema chato para se estudar, mas dentro da cristologia, esse assunto ele é importantíssimo. Esse assunto foi tão importante para a nossa fé e tem tanto a ver com o cristianismo, que ele foi, inclusive, alvo de um concílio, que foi o concílio da Calcedônia. A Calcedônia é uma região que fica na Turquia, em 451 a.C. Esse concílio, ele tratava exatamente sobre assuntos relacionados ao nosso Senhor Jesus. Quem é o nosso Senhor Jesus? Ou seja, tratava de fato da cristologia. E a ideia desse concílio é, dentre esses assuntos, um dos principais, defender essas duas naturezas de Jesus. A concepção cristã de que Jesus é humano e também é Deus. O assunto foi tão importante e gerou algumas controvérsias, sim, que esse concílio ele teve início em 8 de outubro e teve fim em 1º de novembro daquele ano 451 depois de Cristo. Então foram praticamente um mês discutindo sobre cristologia. E aí, entender um pouco da cristologia, da união hipostática, faz todo sentido para nós, porque nos faz compreender de maneira mais clara o milagre que foi a encarnação de Jesus, o nosso Senhor Jesus nascer, sendo Ele Deus. Por isso que nos cânticos nós ouvimos muito falar, o menino Deus, o menino que nasceu, uma noite de paz, porque relata exatamente essas duas naturezas do nosso Cristo, sendo um ser humano e sendo também Deus. Dentre os textos que foram usados para defender a nossa fé e essa dupla natureza de Jesus, além desse texto que nós usamos como base, também foi utilizado o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que está escrito assim, e, sem dúvida alguma, o grande mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz um relato do Senhor Jesus Cristo e desse mistério da piedade, começando pelo nascimento de Jesus e todo o desenvolvimento do seu ministério, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado ao mundo e até a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo, recebido acima na glória. Então, alguém que começou como bebezinho, como ser humano, se desenvolveu e, ao decorrer do tempo, se revelou para nós como sendo o próprio Deus. Então, aí, mais uma vez, demonstrando essa dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os primeiros séculos do cristianismo foram conturbados nesse sentido, porque existia o grande desafio que era o posicionamento a esse respeito, de fato compreender quem era Jesus. E aí existia uma distância de algumas crenças nesse sentido, o que gerou muita dificuldade para a igreja na época. E aconteceu movimentos e alguns hereges, algumas seitas surgiram de dentro da igreja. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar do gnosticismo, Então foi uma das doutrinas que houve a necessidade de defender dessa seita, porque esse pessoal, para que vocês tenham uma ideia, para que os irmãos tenham uma ideia, era um grupo
de supostos cristãos que defendiam que Cristo era verdadeiramente Deus. Aí você fala, poxa, então tá bacana, tá legal, continua que estamos no caminho certo. E eles reconheciam que o nosso Senhor era um Deus eterno, todo-poderoso, tudo isso. Só que em contrapartida, por reconhecer que Jesus é Deus, eles achavam que era incompatível Jesus, então, ser um ser humano, considerando as limitações e a fragilidade nossa como ser humano. E aí acabou gerando conflito, porque essa ideia de duas naturezas, esse pessoal não aceitava. E aí talvez, poxa, mas isso não é nenhum motivo para nenhum tipo de confusão, né? Está reconhecendo que Jesus é Deus, já está bom. Mas olha como é importante nós entendermos a doutrina cristã. Por não reconhecer a humanidade de Jesus, no final das contas eles acabaram se perdendo. Porque aí todo o processo da obra da redenção ficou comprometida. Não apenas o Natal com o nascimento de Jesus, mas por conta disso, esses hereges, eles acabaram negando a encarnação de Jesus, já que Jesus não podia ser um ser humano. Em consequência disso, também negaram a ressurreição real do Senhor Jesus. Ou seja, para eles Jesus não encarnou, Jesus não morreu e logo Jesus não ressuscitou. Meu Deus, e esse Jesus histórico? Gerando um conflito, inclusive, com Jesus histórico. Crendo que Jesus era um espírito e dentro da mentalidade, da ideia deles, de repente, tudo que se viu foi uma encenação de, na verdade, de um espírito que vivia entre nós. Aí nós, por um pequeno detalhe, que é reconhecer a natureza de Cristo, olha qual é o tamanho da dificuldade que gerou isso para o cristianismo. Porque aí eles acabam, por conta disso, destruindo toda a obra da redenção. Porque faz um ajuste aqui, outro lá, para manter a sua fé e a sua crença e acaba dando nisso. Então, meus irmãos, é importantíssimo, nesta época de Natal, nós reconhecemos que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu de fato, em carne. E que ele era um menino, sim, Deus. É Deus, mas também um menino. Então, esse pessoal acabou tendo essa dificuldade. Agora, em contrapartida ao gnosticismo, existiu também o arianismo. E aí esse grupo já propunha que Jesus Cristo era de fato um ser elevadíssimo, ao ponto mais alto de toda a criação. Mas aí vocês já vão perceber onde vai dar, né? Jesus Cristo era elevadíssimo, o ponto mais alto da criação. Jesus Cristo, sim, tinha a natureza humana, só que Jesus foi criado. Aí deu ruim para o outro lado. Porque a dificuldade é essa. Eles acabaram não reconhecendo o Senhor Jesus como eterno. E aí percebe que o risco é igual para ambos os lados. Porque a dificuldade vai acontecer da mesma forma. Como o nosso Senhor Jesus poderia nos representar se ele não era humano, não poderia completar a obra da redenção no nosso lugar. Também é uma outra questão complicada. Então imagine a realidade do cristianismo ter que viver com esses dois grupos que se opunham, mas se opunha também à nossa fé de um Senhor Jesus que verdadeiramente é homem e também Deus. E aí os pontos centrais do arianismo é que assim, Jesus não é eterno. Eles afirmavam então que existia um tempo em que o nosso Senhor Jesus ele não existia.
Mas como ele é um ser elevado, etc., superior às demais criaturas, eles reconhecem que Jesus, o Verbo, o Logos, foi o primeiro a ser criado pelo Pai. Entretanto, ele era totalmente subordinado ao Pai, porque não é criador, é criatura. E aí, cada vez a situação vai ficando pior e a heresia vai aumentando e vai virando uma bola de neve. Então, às vezes, a gente pega esses temas e acha, isso aqui é um assunto chato, mas por alguns detalhes, alguma falha, a gente acaba destruindo todo o Evangelho e toda a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele era subordinado ao Pai, logo ele não fazia parte, não tinha a mesma essência de Deus Pai, e aí, com isso, automaticamente a gente também destrói e desconsidera a doutrina da Trindade. E aí a coisa vai só piorando. E aí é totalmente inviável com os ensinamentos da doutrina cristã ortodoxa. Tanto protestante, católica, enfim. Qual o problema que existe hoje? Apesar de não ter esses dois grandes grupos, hoje dentro das igrejas, ainda existem grupos que têm restícios desses ensinamentos. E nós vemos isso de maneira clara. Como, por exemplo, o arianismo, nós vemos evidências desse tipo de crença nas testemunhas de Jeová, que ainda admite ou compartilha da ideia de que Jesus não tem as duas naturezas, e, portanto, eles não creem na Trindade, portanto, Jesus foi criado, e, portanto, Jesus não é Deus. Aliás, hoje eles até reconhecem que Jesus é um Deus, mas um Deus inferior, né? Um Deus de segunda escala, né? Um Deus de uma qualidade não tão plena, digamos assim, como o Deus Pai, se é que existe isso, né? Eu não consigo entender. Então, Jesus é um Deus menor. Existe o Deus poderoso e o Deus todo-poderoso. Jesus é o Deus poderoso. E aí a gente acaba encontrando ainda algumas evidências de grupos que carregam dificuldade com essa doutrina da união hipostática, carregando para sua crença, então, heresias que vieram desse tempo. Heresias que negam quem de fato é o nosso Senhor Jesus, e assim deixa de fazer sentido para a obra redentora da cruz do Calvário. Como que nós sabemos que de fato o Senhor Jesus, ele possui essas duas naturezas? Nós vemos isso no próprio ministério terreno do Senhor Jesus. Sobre a natureza humana, pelos relatos bíblicos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele teve um corpo, e esse corpo teve o nascimento, através da sua mãe, Maria, teve uma infância e uma idade adulta, experimentou o desenvolvimento físico normal. Então, nosso Senhor Jesus foi, digamos, uma criança que brincou com as outras crianças, não era alguém que tinha uma força bruta superior, pelo menos nós não encontramos relatos disso, do que os outros que viveram do seu tempo. O seu ministério foi iniciado com 30 anos, ou seja, já na fase adulta. E aí, por meio disso, nós conseguimos perceber que o Senhor Jesus tinha de fato a natureza humana. Além da sua mente, das suas emoções, de pensamentos, ele sentia tristeza profunda, ele chorou amargamente, teve sentimento de abandono, indignação. Então ele teve uma mente e emoções humanas saudáveis. E como ser humano, o nosso Senhor Jesus também possuía limitações. Aí nós encontramos no seu ministério relatos que falam que o Senhor Jesus teve fome, que ele teve cansaço e teve outras necessidades físicas.
A história também, os relatos bíblicos contam que ele teve uma vida cotidiana também simples como a nossa vida hoje. Que ele trabalhava, que ele tinha relacionamento e cuidava da sua família, que ele tinha uma vida religiosa dentro do judaísmo, que era a religião no contexto que ele vivia. O que nós podemos destacar desse ponto aqui é que, diferente de nós, mesmo estando sujeito a todas as paixões e fraquezas humanas, o nosso Senhor Jesus, ele não pecou. E isso é interessante e é importante nós ressaltarmos, porque isso faz toda a diferença para qualificá-lo como o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, para ficar bem claro esse ponto e essas evidências de que Jesus de fato foi um ser humano como nós encontramos em João capítulo 4, versículo 6, quando ele chega no poço de Jacó, em que o texto diz que chegando de viagem, ele estava cansado e teve sede. Nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, que Jesus teve fome. Nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz que aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós. Aí mostra Jesus sendo ser humano e não cometendo pecado, mas tomou a cruz em nosso lugar e se fez pecado. Em Lucas capítulo 10 diz que ele sentia alegria. Em Mateus capítulo 26, versículo 37, lá em Getsêmani, próximo da sua crucificação, o nosso Senhor Jesus sentiu tristeza e angústia, transpirou sangue, passou por momentos de estresse. Ele amou, teve um amor como nós amamos, semelhante ao nosso, não necessariamente o amor divino, porque em João, capítulo 11, versículo 5, diz que o nosso Senhor Jesus, ele amava Lázaro e as suas irmãs. Ou seja, era uma família amada do nosso Senhor. A Bíblia diz também que ele chorou, ainda falando sobre Lázaro, em João capítulo 11, versículo 35. Quando ele soube da notícia que Lázaro tinha morrido, ele chorou, mostrando que era um homem que estava sujeito às mesmas emoções que nós. A mesma tristeza, irmão, que eu e você, que nós somos capazes de sentir, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sentiu. Por isso que ele é capaz de compreender e ele é um perfeito mediador entre nós e Deus. Então, dentro desses relatos e desses textos bíblicos, alguns apenas, de muitos que nós temos, nós encontramos e chegamos à conclusão que o Senhor Jesus veio aqui, encarnou e que viveu as mesmas limitações e as mesmas dificuldades e que nós vivemos hoje. Mas, a despeito de todas essas coisas, ele também tem a sua natureza divina, porque ele sempre foi Deus. Ele é Deus. E ele compartilha da mesma substância de Deus, sendo parte da Santíssima Trindade, possuindo atributos como onipotência, eternidade, sendo verdadeiramente 100% Deus, como Deus Pai. E aqui eu coloquei alguns textos como exemplo para falarmos sobre essa questão, que o nosso Senhor Jesus, ele já existia, ele é pré-existente, ele está lá desde a criação em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, na criação do homem. Aqui também em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em João também, capítulo 1, ele fala que tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não apenas acompanhou, mas ele fez parte da criação. É interessante também ver o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 17, que ele é antes de todas as coisas, então ele não pode de maneira nenhuma ter sido criado. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E além desses relatos de quem era, porque aqui são relatos de quem já era o nosso Senhor Jesus antes da encarnação, antes dele nascer, de vir aqui. Agora, mesmo com a sua encarnação,
no seu ministério, nós ainda encontramos evidências que comprovam que Jesus é Deus. E isso fica claro pela sua autoridade, por onde ele passava, como a natureza em si. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 26, e que ele estava no barco com os discípulos, ele, através da sua autoridade, ele acalma a tempestade, o mar e o vento. Ele, em muitos relatos, curou enfermos, ou seja, esse poder faz parte do seu atributo divino e não humano. Inclusive, em Mateus capítulo 9, em uma casa que ele estava reunido em Cafarnaum, em que foi apresentado, ou pelo telhado, trouxeram para ele um paralítico, né? E naquele momento ele diz, perdoados lhes são os pecados. E todos ali, todos religiosos, compreendiam que apenas Deus poderia perdoar os pecados. Então ele é alguém que tinha autoridade para perdoar os pecados, é alguém que tem autoridade sobre a morte. Então o mesmo texto de João 11, onde Jesus diz que ele amava Lázaro e suas irmãs, depois que diz, no versículo 35, que ele chorou pela morte de Lázaro, no versículo 43 ele ressuscita Lázaro, demonstrando toda a sua autoridade e o seu poder sobre a morte e a vida. É Ele que criou, que nos dá a vida, que tem poder de dar a vida e de tirar a vida. O nosso Senhor Jesus, Ele tem autoridade até mesmo para enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é o que nós encontramos em João capítulo 14 também, versículo 26. Ele fala, olha, eu vos enviarei um outro Consolador, que estará com vocês. Então, em toda a vida e todo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos de maneira clara e evidente a relação dessas duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós isso é um mistério, porque é um milagre de Deus. Isso tem tudo a ver com o Natal, porque Natal é esse milagre de Deus. E a possibilidade do nosso Senhor Jesus Cristo habitar essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, é crucial para a nossa fé cristã, porque ela explica porque o nosso Senhor Jesus Cristo pode ser o nosso Redentor. E Ele pode também nos representar e ser o nosso mediador diante de Deus. Porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo, como ser humano, Ele é capaz de nos representar em nossos sofrimentos. E através disso, Deus também demonstra o seu amor. Porque Ele não enviou alguém apenas capaz de nos salvar, mas alguém capaz de viver e passar pelas mesmas limitações que nós passamos. Mas alguém também que é capaz de fazer essa mediação diante de Deus. E apresentar essa mediação ao nosso favor, porque Ele também é um ser divino. Então, meus amados irmãos, o privilégio que nós temos de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor é muito grande, porque como eu disse no começo do estudo, não existe ninguém semelhante a Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, Ele é capaz de compreender o nosso sofrimento, a nossa dor, porque aqui Ele passou e sabe de todas as coisas e sabe do nosso sofrimento. No mesmo tempo, Ele é capaz também de perdoar os nossos pecados, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e morreu para perdoar os nossos pecados, como também Ele faz a mediação entre nós e Deus Pai. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é um Senhor que se manifesta a nós por meio da sua salvação de maneira completa, demonstrando todo o amor que Ele tem por nós, não de maneira limitada, mas expressamente como Deus e como homem. E por isso o nome dele é digno de ser louvado. É isso que nós encontramos em Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou, foi na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, e por isso ele tem um nome que está sobre todo nome, e toda língua
e todo joelho se dobrará, em toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda essa maravilha da obra da redenção, que iniciou-se no Natal e terminou com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, torna Ele alguém que tem um nome digno de receber a nossa adoração. E por meio dessa adoração que nós prestamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai também é glorificado. Tá bom? Que fiquemos com esse estudo, meditando sobre essa realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo representa para as nossas vidas. Ele é nosso Salvador, Ele é tudo em nossas vidas. Como Ele não há outro, não tem ninguém igual a Jesus. Que o Senhor nos abençoe.